estrada de Naim, o mestre caminhava ante a dor da mãe, cujo peito sangrava, viúva e sozinha, no cortejo a seguir, velava o seu filho que acabara de partir. Jesus compassivo detém-se a falar: não chores, mulher, teu filho vai se curar. Pois a vida é chama que nunca se perde, mesmo quando o corpo no leito se despede. Levanta-te, jovem, desperta e vence. A luz do caminho voltou a nascer. Acorda a mente, a vida é sem fim, e a alma floresce na estrada de Naim. O povo grita, a esperança é farta. O filho se cura, a mãe o abraça. Em todas as dores que a vida traz, o Cristo consola e dá sua paz. Levanta-te, jovem, desperta e vence. A luz do caminho voltou a nascer. Acorda a mente, a vida é sem fim, e a alma floresce. Levanta-te, jovem, desperta e vence. A luz do caminho voltou a nascer. Acorda a mente, a vida é sem fim, e a alma floresce na estrada de Naim. Olá, amigos do Conecta Espiritismo e do meu canal do YouTube, o Ellerson Santos. Bom dia para todos nós. É uma alegria estarmos neste domingo reunidos no nosso programa A Cura Real. Cada domingo temos estudado uma cura realizada por Jesus, buscando compreendê-la e trazendo para os dias atuais, retirando o espírito da letra, com auxílio dos benfeitores espirituais, que sempre alargam a nossa visão acerca da mensagem do Evangelho. Essa é a função do Espiritismo, trazer de volta o Evangelho aos nossos corações. Nós já estudamos diversas curas, e todos os programas estão disponíveis aqui no nosso canal. Basta você acessar, consultar, assistir ou assistir de novo, nos ajudar a divulgar. E a semana passada nós começamos a estudar a ressurreição do filho da viúva de Naim. Esta narrativa se encontra no Evangelho de Lucas, quando ele diz que Jesus, passando pela aldeia de Naim, na porta de entrada da cidade, ele se deparou com um féretro que vinha trazendo um jovem morto. Uma mãe aflita, porque também era viúva, ia sepultar o seu único filho.
Ela estava acompanhada do povo da cidade. Jesus estava com seus apóstolos e alguns seguidores, quando o mestre, ao vê-la, pediu: não chores. E aproximando-se da urna mortuária do esquife, Jesus tocou e com voz muito firme lhe disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o rapaz abriu os olhos, assentou-se sobre o esquife, abraçou a sua mãe e a alegria invadiu aqueles corações. Todos estavam muito felizes, alguns assustados, mas o povo comentava que naquele dia a glória de Deus se fazia naquele povoado, com aquela cura abençoada, realizada pelo meigo Rabi. Hoje nós vamos buscar compreender mais um pouquinho acerca dessa narrativa, deste fato evangélico. A música que nós escutamos, Não Chores Mulher, diz assim: Jesus compassivo detém-se a falar. Não chores, mulher, teu filho vai se curar. Pois a vida é chama que nunca se perde, mesmo quando o corpo no leito se despede. A doutrina espírita, especialmente no livro A Gênese, codificação realizada por Allan Kardec, a quinta obra, nos esclarece que a palavra ressurreição, na etimologia da sua palavra, do ponto de vista espírita, não existe. Depois que se dá a anóxia cerebral, ou a desoxigenação do nosso cérebro, quando nós recebemos o atestado de óbito do médico, é impossível o corpo voltar à vida. Se voltar, é porque não estava morto. Não houve o desligamento dos laços que prendem o espírito ao corpo físico. Depois que o corpo físico morre, ele se desintegra e não pode voltar a viver. A ressurreição, ela é trazida para todos nós numa simbologia, num entendimento mais profundo, que falaria acerca da imortalidade da alma. Fechamos os olhos físicos, morremos e nascemos para a vida eterna, para a realidade do mundo espiritual, que é a verdadeira realidade, a nossa verdadeira vida. Jesus, com seu olhar que vai e ir além da matéria, conseguiu perceber os laços que prendiam aquele espírito que estava no corpo jovem, ainda nos vínculos. Não haviam se cortado esses laços. E por isso que o mestre pede à mãe viúva para que pudesse não chorar, para que pudesse se manter tranquila, porque seu filho apenas dormia. É muito importante nós refletirmos a respeito dessa fala, não chores, mulher, porque Freud, o grande psicanalista, a respeito da morte, ele nos ensina o quão importante é nós prantearmos o defunto, chorarmos, colocarmos para fora as nossas emoções diante daquela experiência vivida dentro da nossa família, no seio da nossa amizade, com as pessoas que nós amamos. E ele ainda vai além. Ele diz que essa dor da saudade pode durar em torno de 6 a 8 meses, dependendo dos vínculos que nós temos com aquela pessoa que partiu. É claro que essa manifestação ela não deve se transformar em revolta, mas o entendimento da experiência.
buscar vivenciar segundo os desígnios de Deus, a fim de que nós possamos passar pela situação da melhor forma possível. É muito comum no nosso movimento espírita nós escutarmos aquela terrível frase que diz: espírita não chora. Não sei quem inventou isso, porque espírita chora e deve chorar, porque depois coloca para dentro o choro e desenvolve outras enfermidades, inclusive a depressão. Então é preciso vivenciar a experiência na hora que ela surge na nossa vida. Mas essa cura realizada por Jesus, trazendo de volta aquele que estava tido como morto, mas a verdade dormia, era cataléptico, nós vamos perceber que é algo que as páginas da Bíblia Sagrada já havia nos apresentado, até de forma bem similar. Nós temos nas páginas do Antigo Testamento duas experiências com dois profetas que puderam trazer à vida aqueles que estavam tidos como mortos. Todas as duas narrativas estão no livro de Reis. Uma no primeiro livro de Reis, que se passa com o profeta Elias, e a outra no segundo livro de Reis, que se passa com Eliseu. No primeiro livro de Reis, no capítulo 17, especialmente versículo 24, Elias estava hospedado na casa de uma mulher viúva estrangeira. E ele, então, foi chamado por aquela mãe, porque ela encontrou o filho morto. Ela, inclusive, questiona de ter colocado dentro da sua casa um homem de Deus e, mesmo assim, Yahvé, o Deus único, permitir que o seu filho pudesse morrer. E naquele momento, Elias tomou nos seus braços aquele rapaz, colocou-o sobre o seu leito, no quarto em que ele estava dormindo, e pôde orar, rogar a Yahvé para que pudesse curar aquele rapaz, pudesse trazê-lo de volta ao convívio de sua família. E naquele instante, eis que o rapaz abriu os seus olhos, surpreendendo aquela mulher viúva e mãe que já estava bastante sofrida. E ela diz uma frase muito interessante que nós gostaríamos de repetir. Ela fala: Elias, agora eu sei que és homem de Deus e que Yahvé fala verdadeiramente por tua boca. A outra experiência, ela se encontra no segundo livro de Reis, especialmente no capítulo 4, versículo 18, que fala a respeito de Eliseu, que também traz de volta ao corpo o espírito de um menino que estava tido como morto. Era uma mulher sunamita que sempre hospedava Eliseu na sua casa. Ela também era estrangeira. Muitas vezes ele passava por aquela cidade de Sunã, por isso sunamita, e ficava hospedado, recebido por ela com muito carinho. E ela manda chamá-lo, porque estava passando por aquela experiência tão difícil de sepultar o seu filho. E ele, Eliseu, também traz de volta este menino. Ele leva o pequenino para o quarto em que ele ficava hospedado, quando ficava na casa da sunamita, e ali ele ora fervorosamente a Yahvé, pedindo que pudesse auxiliar aquela família. É como se ele soubesse, dentro do seu coração, que aquele menino não estava morto, que ele apenas dormia. Igualmente, Jesus realizou isso, quando diante daquele féretro do filho da viúva de Naim. E mais duas outras experiências, que é com Lázaro e também a filha de Jairo, que oportunamente nós vamos estudar. Jesus, naquele instante,
diante daquela mulher sofrida, ele a convida para substituir as lágrimas de sua tristeza pela esperança. Esperança de dias melhores, tendo de volta o seu filho amado. E nesse instante em que ele diz a frase para ela: não chores, mulher, ele já se aproxima do esquife e toca a urna mortuária. Essa atitude de Jesus, ela também é muito significativa. Porque na época de Moisés, houveram muitas prescrições, muitas leis que faziam e compunham a Torá hebraica, especialmente no livro Levítico, no livro de Números, nós temos todas essas regras, todas essas normas estabelecidas. E em relação ao cadáver, aos mortos, haviam algumas recomendações. Uma delas, no livro de Números 19:16, diz assim: todo aquele que tocar em campo aberto um homem assassinado, um cadáver, uma ossada humana ou um túmulo, ficará impuro por 7 dias. Então era uma lei estabelecida naquela época. Então as pessoas nos velórios, elas não costumavam tocar os corpos. Elas ficavam ali, oravam, choravam, que também era uma tradição judaica, chorar por aqueles que morriam. Havia inclusive as carpideiras que ficavam ali chorando para demonstrar o quanto era querido aquela pessoa que morreu, mas não podiam tocar, porque se tocassem ficariam impuros. E Jesus quebra esta regra, quebra essa lei, tocando aquele esquife. Nós gostaríamos de abrir um parêntese nessa fala para podermos nos recordar de uma outra passagem evangélica, que é uma história bastante conhecida, contada por Jesus, que é a parábola do bom samaritano. Todos nós nos lembramos dela, não é verdade? Aquela parábola que diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, que o deixaram semi-morto, caído ali ao chão, e vindo, passando de viagem, descendo de Jerusalém para Jericó, um sacerdote, depois um levita, fingiram não ver aquele homem, seguiram a sua viagem, até que um samaritano, tomado de compaixão, desceu do cavalo, lavou aquelas feridas, levou o homem para uma hospedaria, cuidou dele e ainda pagou o hospedeiro para que pudesse continuar cuidando daquele necessitado. O que nós queremos chamar a atenção nessa parábola é que o sacerdote e o levita que passavam por ali, eles não desejaram ajudar aquele homem por uma série de fatores, mas um deles, sem dúvida alguma, é por este fato deles não saberem se o homem estava morto ou não. Que ele estava caído ali na beira da estrada, quem o via não sabia como estava a sua condição, e enquanto o sacerdote e um levita, aquele que fazia lei, se eles tocassem aquele homem e ele estivesse morto, eles ficariam impuros durante 7 dias, então não poderiam realizar as suas oferendas, não podiam orar no templo, não podiam pregar, porque estavam impuros. Então também eles passam de largo por causa dessa orientação do livro Números. E Jesus, ele toca aquele esquife não para afrontar, não para contrariar as leis mosaicas, mas ele vem ressignificar. Ele vem nos ensinar que tocar uma urna de maneira alguma é uma condição suficiente para garantir a nossa pureza espiritual. O que traz a pureza do nosso ser são as nossas atitudes, sempre pautadas no bem. É aquilo que nós sentimos, é aquilo que vai dentro do nosso coração, e não
uma atitude exterior. Tocar o esquife na frente de todos que estavam ali, aquela multidão, aquele povo da aldeia de Naim, sofrendo junto com aquela mãe viúva, era o enfrentamento de um preconceito que havia se desenvolvido pela falta de entendimento, pela ignorância, mas demonstrava também o amor e a caridade. O amor de Jesus para com aquela família, a caridade dele de poder curar aquele jovem, para ele voltar ao convívio da sua mãe, já que seria sepultado vivo. Então ele traz ao convívio da sua mãe, dizendo-lhe a frase: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Então, a cura do filho da viúva de Naim também nos traz essas reflexões, dessas movimentações que muitas vezes nós nos apegamos, externas, quando na verdade o que mais importa são as atitudes e são os pensamentos que nós temos voltados à intimidade do nosso ser. O que macula o homem não é o que entra pela sua boca, é o que sai dela, é também o que nos ensina Jesus. Então a proposta dessa cura é também nos convidar a quebrar estes preconceitos, essas ideias equivocadas que nós trazemos, vivenciando a experiência da morte de uma maneira diferente e entendendo a imortalidade da alma, que sempre fortalece o nosso coração nessas horas mais difíceis. Nós queríamos agradecer o seu carinho, a sua participação conosco em mais este programa, neste domingo, dizendo que a semana que vem nós vamos continuar estudando a ressurreição do filho da viúva de Naim com o esquife tocou. Você é sempre o nosso convidado. Deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe com os amigos, com os familiares, esse nosso programa e os demais, porque tudo isso nos auxilia na divulgação do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Tenhamos um excelente domingo e até a semana que vem, se Deus quiser.